O ex-assessor do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso durante 6 meses de forma injusta, tem um novo advogado. E esse advogado promete não só expor o que vem acontecendo com o Felipe Martins, tanto aqui no Brasil como internacionalmente, como ele já tem uma estratégia definida para desgastar os juízes que vêm cada vez mais cometendo atrocidades contra o Felipe Martins. O Poder 360 anunciou recentemente que Moraes proibiu o Felipe Martins de dar entrevista. E não só isso, acabou de sair agora uma notícia que a defesa pediu que o STF revogasse medidas cautelares contra o Felipe Martins, já que ele não teve, segundo o próprio advogado dele, nenhum envolvimento com qualquer trama, só que o STF negou. E o Frei Chiquini, que é um advogado que vem aí viralizando nas redes sociais, assumiu a defesa agora dele e tem um plano que ele promete não só abalar a estrutura a partir desse caso das pessoas que estão querendo acusar o Felipe Martins, como também isso pode impactar em outros casos. E aí o Frei Chiquini diz que vai ampliar a defesa do Felipe Martins sobre esse suposto golpe aí onde o Felipe Martins é acusado. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que o caso do Felipe Martins já é um dos casos mais injustos da história do processo brasileiro. Estou agora me inteirando melhor do caso e confesso para vocês, estou horrorizado. Nunca imaginei me deparar com uma situação como essa. Eu não sabia 10% dos absurdos que estavam se passando com o Felipe Martins, acusado exclusivamente por ter sido delatado falsamente por Mauro Cid. Sim, exatamente isso. 0 provas contra Felipe Martins. Tudo que há, uma delação premiada falsa do Mauro Cid contra Felipe Martins. Agora, por que Mauro Cid delatou? E é esse o motivo desse vídeo. Eu quero mostrar para vocês como se deu a delação do Mauro Cid. Olha só, Mauro Cid é preso no dia 3/5 de 2023. Prisão preventiva de Mauro Cid sem fato contemporâneo. Ele é preso por um fato que, em tese, teria ocorrido por fraude em cartão de vacina em 2022. Em 16/6 de 2023, então Mauro Cid está preso quase um mês depois, ele é proibido de receber visita de seu pai sem autorização prévia. Aqui começam então a dificultar a vida do Mauro Cid dentro da prisão. Dia 19/8, Mauro Cid então tem a proibição total de visitas de seu pai. Ou seja, já estava quase 3 meses preso. Já no dia 23/8, olhem só, proibição total de comunicação com a sua esposa. Então, Mauro Cid é proibido de falar com a própria esposa. 2 dias depois, dia 25/8, Mauro Cid presta depoimento à Polícia Federal e renuncia ao direito ao silêncio pela primeira vez. Dia 6/9 de 2023, apresentação do termo de intenção de delatar. Dia 9/9, homologação do acordo de delação e, aqui está, soltura no mesmo dia. Ou seja, questão de 4 meses, Mauro Cid é preso por um crime que não praticou e durante essa prisão vão cerceando seus direitos. Proíbem ele de falar com o pai, de ver o pai, de falar com a mulher, de ver a esposa. Ele então fica sem visitas, espana e faz uma delação premiada para obter a liberdade. Agora, por que ele delata Felipe Martins? Porque eles imaginavam que fazendo a mesma coisa com Felipe Martins também iria delatar, também iria falsear os fatos e acusar falsamente Jair Messias Bolsonaro. Por isso colocam Felipe Martins na boca do Mauro Cid. Mauro Cid é torturado
a delatar Bolsonaro, que é quem eles queriam que ele delatasse, mas a delatar também Felipe Martins. Por quê? Imaginavam que por Felipe Martins não ser um militar, ou seja, Felipe Martins, o único civil próximo ao Bolsonaro, não aguentaria a pressão. Se Mauro Cid, que é um força especial, não aguentou a pressão e espanou, fizeram Mauro Cid mentir sobre Felipe Martins, delatar falsamente Felipe Martins para prendê-lo. E prenderam Felipe Martins, imaginando que Felipe Martins também cederia às pressões e acusasse falsamente Bolsonaro. Mas Felipe Martins tem hombridade e segurou aquela cadeia. Por quê? Porque não vai acusar falsamente um inocente. Felipe Martins, então, é jogado na solitária. Exatamente isso. Fica 10 dias no escuro, porque não cedeu às pressões que Mauro Cid cedeu. Aqui está a diferença entre Mauro Cid e Felipe Martins. Ambos foram torturados mediante pressão psicológica e prisão a delatar, mas Felipe Martins não cedeu. Por isso está sendo perseguido, com o risco de ser condenado a penas extremamente altas e desproporcionais. Por isso nasceu o Felipe Martins nessa acusação. Queriam uma delação. Agora, isso é tortura? Eu prefiro deixar para o Gilmar Mendes responder isso daqui. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E eu concordo, Gilmar. Mas eu queria aproveitar o Chiquini aqui, né, Alan? Chiquini, acordamos aí com essa bomba aí, essa notícia sobre você assumir a defesa do Felipe Martins. A gente vai voltar no assunto do Trump, tá, gente? Mas vamos aproveitar a presença aqui do advogado Jeffrey Chiquini. Conta pra gente um pouco como é que foi isso, Chiquini. O que aconteceu aí? Você agora está assumindo, de fato, a defesa do Felipe Martins, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe que o Felipe Martins, eu já tenho uma proximidade grande com o Felipe. E por uma questão de incompatibilidade num certo momento ali, eu não tive proximidade com a defesa, né? Mas agora, no início da instrução processual, iniciando a instrução processual, aí eu aceitei a proposta do Felipe de assumir a instrução. Compor a equipe. O Felipe já tem uma equipe de defesa, eu venho para somar, para assumir a instrução. Porque agora o que você tem? Agora começa a audiência, dia 14 iniciam as audiências do Felipe, do núcleo 2. Então testemunhas serão ouvidas e depois você terá, antes da sentença, alegações finais orais. Então eu venho para somar a equipe do Felipe. Veja que os processos foram cindidos, né? Então eu continuo na defesa do Coronel Azevedo, porque estão em processos diferentes. Foi uma das conversas que eu tive lá atrás com o Felipe. Foi uma decisão que eu tomei de ficar só na defesa naquele momento do Kid Preto, né? O Felipe estava sempre muito bem assistido, com o doutor Sebastião. Aí o doutor Marcelo também dá continuidade. Então agora a equipe continua a mesma. O doutor Marcelo, aquele que fez a sustentação junto com o doutor Sebastião, vai ficar com as situações internacionais, ele vai ficar exclusivamente com a parte internacional e eu vou assumir a instrução, a parte de audiência, a parte da oralidade. Agora a guerra que vem de audiência mesmo, entendeu? Mas o Felipe é um amigo, eu já tenho proximidade há muito tempo com o Felipe, é um amigo próximo, e eu não vou deixar ele sozinho, né, gente? Não se abandona, um amigo. Então, vamos pra cima.
Vamos fazer o que tem que ser feito. Doutor Cecchini, e quando que vai ter a próxima audiência? Então, terminar as audiências do núcleo 1, né, Alan? Então, esse processo está dividido por núcleo 1. O que acontece? Só para vocês entenderem. A gente chama isso aqui de ação penal pública. Ação penal pública. A ação penal pública, ela tem uma especialidade que se chama princípio da divisibilidade. O que significa? A acusação pode decidir por cindir as denúncias. É assim que funciona. Ele pode fragmentar a denúncia. É um fato só, fragmentado. Tá? Então é assim que acontece. Por estratégia, a acusação quis fracionar a denúncia. Tá? Por estratégia. Então, o núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, que é o núcleo que o Felipe deveria estar. Gente, desculpa os gritos da minha filha no fundo, ela puxou a mãe. Né? Foi isso que ela Não, quase não dá pra ouvir. Fica tranquilo. Tá. Quase Então não o dá pra núcleo 1 é o núcleo do Bolsonaro. É o núcleo que o Felipe tinha que estar. Porque colocaram o Felipe no núcleo 2, nitidamente, para ele não enfraquecer o núcleo 1.